Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. O nosso coração se alegra em, mais uma vez, poder cooperar no reino de Deus, nesta feita, nesta congregação a qual nós estamos servindo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, enquanto o irmão e a irmã identificam o texto. Eu quero externar aqui a minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Tarsis, ao dirigente dessa congregação, irmão Leonardo, e ao nosso querido irmão Lemuel, que está na condução desse trabalho. Peço as vossas orações em favor da minha vida, da minha família, do meu relacionamento, meu casamento com a irmã Andressa, essa dádiva que Deus entregou para que eu viesse cuidar e amar. Ore por nós carecemos das vossas orações. Como já foi justificado a ausência do nosso pastor, mas contudo nós também pedimos orações em favor da família do nosso pastor, da família do nosso dirigente. Ore por nós em nome de Jesus. Quem encontrou o texto, livro de João, capítulo de número 19, e o verso de número 1, nós iremos fazer esta leitura. João, o apologeta de Cristo, aquele que defende veemente a autoridade divina, celestial, do Messias prometido. O texto bíblico nos diz o seguinte: por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Verso 2, os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, ou zombavam, dizendo: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Verso 4, Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não tenho encontro nele, ou não encontrei nele, crime algum. Jesus saiu trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse: eis o homem. Verso 6, quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: levem-nos daqui vocês mesmos e crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Quem pode glorificar a Jesus? Meus queridos, eu venho vos trazer uma palavra esta noite, uma palavra para que a nossa fé venha a ser mais uma vez fortalecida. Nesta feita, eu venho trazer uma palavra bíblica, cristocêntrica, focada em Cristo Jesus, o ressurreto. Precisamos então entender, partindo desse texto, a qual nós lemos alguns versículos, mas é de suma importância que a igreja faça uma leitura do capítulo inteiro. O primeiro ponto que eu preciso deixar claro para a igreja esta noite é que a cruz sempre esteve nos planos de Deus. A cruz sempre esteve nos planos de Deus. Não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Na primeira carta do nosso irmão, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 19 ao versículo 20, ele vai confirmar que a cruz é um plano divino. Ele nos diz o seguinte: mas com o preço de sangue, o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, de um cordeiro incontaminado,
o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, por amor de vós, ele foi revelado. A cruz de Jesus, o sacrifício vicário, é um plano de salvação e também é profético. O livro de Isaías, no capítulo de número 53 e verso 5, Isaías, que carrega um título de o profeta messiânico, aquele que proferiu de uma forma nítida a vinda do Messias, a vinda do Cordeiro de Deus. Ele vai dizer estas palavras em tom profético: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos erros. Ele continua dizendo: o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Dá-se a entender, obreiros, que a cada passo que o Nazareno dava, eu era curado pelas suas feridas. A cruz de Cristo é profética e é uma promessa redentora, uma promessa de salvação. Nós precisamos compreender que entre o ministério profético de Isaías e o nascimento de um homem chamado João o Batista, passam-se aproximadamente 700 anos. Isaías começa o seu ministério no ano 740, 680, enquanto João nasce por volta do ano 6 antes de Cristo. Isto se cumpre, a promessa é revelada, a profecia se cumpre. Você já leu ou já ouviu em alguns louvores a frase: eu sou a voz do que clama no deserto. É a resposta de João Batista, quando é indagado, quando é questionado a respeito da sua identidade. Ele diz: não, eu não sou o Cristo. Não, eu só vim cumprir a profecia que já foi revelada em Isaías há 700 anos atrás. Eu só estou aqui preparando o caminho para o meu Salvador. Por isso que quando esta profecia se cumpre, Jesus agora nasce. No livro de João, capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro. Cristo veio para salvar e a profecia se cumpre de uma forma cabal e categórica. Mas entendemos hoje, irmãos e irmãs, que a cruz não fora o motivo da vinda de Jesus, mas foi através da cruz que o propósito se cumpriu, porque Jesus foi crucificado na cruz do meio, é verdade, foi açoitado, foi moído, foi envergonhado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Não somente isto, ele é digno de glória, de louvor, de exaltação, honra e glória dada a Jesus o ressurreto. Está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Os milhares e milhares de anjos cantavam em alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno de receber honra, ele é digno de receber glória, ele é digno de receber louvor. Jesus Cristo de Nazaré. O propósito da cruz foi a salvação. O propósito da cruz foi me alcançar. O propósito da cruz foi te alcançar. Pois as palavras paulinas nos mostram esta verdade quando ele diz: todos nós pecamos e por consequência do pecado nós fomos destituídos da graça de Deus. Nós estávamos distantes, mas Cristo Jesus
veio ao mundo como homem, sentiu as dores como você, foi morto com um propósito singular: salvar a humanidade. Eu gosto da Bíblia, pois ela me dá respaldo para alguns pensamentos que eu penso que são meus. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, é o texto áureo para qualquer que seja o cristão. João, em sua epístola, ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho único para morrer por todos aqueles que nele crer. Não morram, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem proclamada por João. Esta é a mensagem proclamada por Pedro. Esta é a mensagem proclamada pelos 12, e esta é a mensagem proclamada por mim esta noite. A graça, a salvação nos alcançou, porque Ele se despiu da sua glória, se despiu da sua honra, se despiu da autoridade e te alcançou, e por esse motivo nós damos glórias a Ele. Não só isso, irmãos, mas a morte de cruz, ela foi criada pelos persas. Eles foram os primeiros a crucificarem. Logo depois vieram os gregos, os caldeus, os egípcios e, por fim, os romanos. Nós estamos falando da crucificação de Cristo. E agora Roma crucifica a Cristo Jesus. Mas, irmão Lemuel, a cruz não era letal. A cruz não foi criada para uma morte rápida, não. A cruz não é semelhante a uma cadeira elétrica ou qualquer outra sentença brutal que levava o homem a uma morte imediata. A cruz foi criada para trazer sofrimento, para causar dor. Flávio Joséfo, um historiador muito famoso, escreveu um livro, A Guerra dos Judeus. Ele diz que quando o general Tito invadiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, este general perverso crucificou vários judeus, milhares de judeus, e deixou crucificado fora da cidade para morrerem agonizando. A morte de cruz era fatal, não. As pessoas que estavam crucificadas, elas morriam de desidratação. Elas morriam de hipotermia, frio extremo. Elas morriam asfixiados. Esta era a cruz de Jesus. Essa cruz que provoca sofrimento, não traz honra para ninguém. Essa cruz que provoca sofrimento é uma cruz vergonhosa, promove a vergonha. Mas vale pontuar aqui que, se nós entrarmos um pouco na história, os persas, que foram os criadores da crucificação, desse método perturbador e sanguíneo, chegaram à conclusão que nenhum salteador, nenhum ladrão, nenhum condenado era digno de ser enterrado, pois eles adoravam um Deus chamado o Deus Mude, o Deus da terra. Então eles passaram a crucificar, porque eles entendiam que um ladrão, um condenado, não poderia ser enterrado, não poderia desonrar o Deus Mude. Mas com Cristo foi diferente. Não era a terra que não era digna de Jesus, era Jesus que não era digno desta terra. Jesus não era digno de ser enterrado, porque Ele é santo e Ele deve ser exaltado. Eu provo isso nas Sagradas Escrituras. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, Paulo vai dizer aos irmãos de Filipe o seguinte: por isso Deus o exaltou
a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, não só isso, embaixo da terra também, e toda língua confesse que Ele é Deus. Era a terra que não era digna do meu Senhor. Ele é exaltado. Mas até chegar à morte de crucificação, Jesus passou por 6 julgamentos. O primeiro julgamento, a primeira fase, que é dividida em 2 partes. Jesus passou perante Anás, depois Caifás, o Sinédrio. Aí logo depois Jesus passou por uma sessão entre os oficiais, os sacerdotes que compuseram o Sinédrio. A segunda fase, agora Jesus vai para um julgamento civil em Roma. A primeira fase desse segundo julgamento, ele é levado a Pôncio Pilatos. Depois ele é levado a Herodes o Antipas, em Jerusalém, porque disseram o seguinte: não, ele é de Jerusalém, então ele deve ser julgado lá. Chegando a Herodes Antipas, esse Herodes zomba do que está acontecendo e manda novamente para Pilatos. E aí Pilatos entra em ação e diz: não temos como condenar um homem que não fez mal algum. Porque a crucificação de Cristo Jesus não foi por um crime de blasfêmia. Na Constituição de Roma não era um crime para a morte. Os religiosos da época, os sacerdotes, toda aquela cúpula religiosa encontra agora uma calúnia plausível para que Jesus viesse a ser condenado. Qual que é a denúncia contra Jesus? Este que tu está tentando livrar, esse que você está tentando absorver, cometeu um crime contra Roma. O crime é de insurreição. O que ele está fazendo não é somente religioso, mas também é político. Ele irá usurpar o trono de César. Neste momento, inicia a tortura de Cristo. No verso 1, Pilatos manda açoitar Jesus. Os açoites aqui, irmão, nós precisamos deixar específico, que foi com um chicote que chamava-se azorrague, ou azorrague, como você queira entender. Esse chicote possuía 12 pontas. Em cada ponta desse chicote existia pedaços de metal cortante ou ossos cortantes. Ou seja, para cada chicotada recebida, abriam-se no corpo de Jesus, aquele a qual tu serve, 12 feridas. Se nós fizermos um cálculo, embora a Bíblia não nos revela quantas chicotadas ele recebeu, mas a tradição nos diz que foram 39. Se nós multiplicarmos 39 por 12, que é o número de laços naquele chicote, o azorrague, foram cerca de 468 feridas abertas no corpo de Jesus. O silêncio paira porque homem nenhum seria capaz de fazer o que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você. Nessa perícope dos versículos a qual nós lemos, os soldados fazem além do que foi ordenado. Pôncio Pilatos mandou apenas açoitar, mas o versículo de número 2 nos revela que os soldados zombavam de Jesus. Os soldados chegaram a colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça. Os soldados chegaram a colocar uma veste de púrpura em Jesus. Os soldados chegaram a entregar uma cana nas mãos de Jesus. E eles chegavam perto dele e diziam: salve o rei dos judeus. Salve o rei dos judeus. Imagine a cena, feche os seus olhos e veja quão triste é este cenário. A Bíblia nos diz que eles apenas zombavam, mas não somente isso, eles esbotefiavam Jesus, davam palmadas em sua cara.
por consequência da sua vida. E aí vem um questionamento aqui, mas por que os soldados fizeram isso? Porque tamanha crueldade para com o meu Jesus? Porque tamanha vergonha impuseram sobre ele? A história nos revela o motivo. Nos séculos primeiro da história do cristianismo, os Césares chegavam a ser adorados. Tivemos um estudo aqui na quinta-feira, onde o pastor Tarsi pontuou que uma vez por ano, de uma forma anual, o povo se reunia para adorar os Césares como se fosse rei. E aí entra a primeira lição para nós compreendermos por que Jesus foi zombado, por que Jesus foi torturado desta forma, por que eles pegaram uma coroa, por que eles pegaram uma túnica, por que entregaram uma cana a Jesus. Os soldados chegavam e diziam o seguinte: já que tu és rei, um rei precisa de vestes real. Rasgaram as vestes de Jesus e colocaram umas vestes de púrpura. Chegaram até Jesus e disseram: se tu és rei, tu precisa de um cetro para julgar as nações. Entregaram uma cana na mão de Jesus. Se tu és rei, tu precisa de uma coroa. Pegaram uma coroa e colocaram na cabeça de Jesus. Não só isso, com aquela cana eles esbofeteavam Jesus. E a história diz que os espinhos enfiavam-se no crânio de Jesus, provocando uma dor intensa, e por isso a quantidade de sangue derramado. Mas a primeira lição que eu trago para a igreja esta noite é que Jesus, o nosso Deus, Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Jesus, Ele é especialista em mudar a história. Jesus é especialista em transformar o pranto em alegria. Entenda o que eu tenho para te dizer esta noite. Aquela túnica que humilhou Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, ele vai dizer que as suas vestes são brancas, vestes de glória, vestes eternas. Não só isso, aquele cetro que zombaram de Jesus foi trocado por um cetro de justiça, conforme Apocalipse no capítulo de número 19, é um cetro de ferro que regerá e governará as nações. A coroa da humilhação foi trocada por uma coroa de ouro. No livro de Apocalipse está escrito, irmãos, Apocalipse capítulo 14, versículo 14: olhei diante de mim e havia um homem na nuvem branca, assentado-se sobre ele alguém semelhante ao Filho do Homem. Quem é este? É Jesus, o Rei da Glória, com uma coroa de ouro em sua cabeça. Você pode levantar as mãos e adorar ao Rei dos Reis. Eu tenho uma boa palavra para você esta noite. Eu tenho uma boa palavra para essa igreja. Deus irá transformar em bênção toda ou quaisquer palavras de maldição ao teu respeito. A tristeza hoje que invade o teu ser, o teu coração, será transformado em alegria. Aqueles que te humilharam irão ver Deus te exaltar, porque Deus tem a capacidade de transformar a nossa história. Ele pode mudar o cenário, Ele pode transformar a situação. Aquilo que você acha que é impossível para o nosso Deus não é nenhuma questão de tempo, pois Ele faz quando Ele quer, na hora que quer, conforme Ele quer. As maldições ao teu respeito se converterão em bênção. Chamaram Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão chega: não, eu não posso amaldiçoar um povo que Deus já abençoou.
Acaso Deus é homem para mentir e filho do homem para se arrepender? Não, está vindo sobre vós uma leoa parida e vai destroçar o teu exército. É assim que o nosso Deus faz. Apenas creia, porque se creres verás a glória de Deus. Essa é a primeira lição. Não se preocupe com o teu cenário. Não se preocupe em qual família você nasceu. Não esteja ligado à geografia. Não pense que alguém está passando em sua frente. Não, não, não. O tempo de Deus é perfeito. Pois o tempo Kairos, que não é o Cronos, é um tempo de milagre. É um tempo de ressurreição. Deus irá ressuscitar sonhos, sim. Porque Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Apenas creia. Ele irá mudar a sua história. A segunda lição está no ato de coroar. Está no ato de ter colocado uma coroa, não uma coroa qualquer, uma coroa de espinho. Tu és rei, tu precisas de uma coroa. Redobre a sua atenção. Me empreste ela, já eu lhe devolvo. Se nós observarmos, quando os soldados colocaram uma coroa de espinho em Jesus, nós só conseguimos ver irmão Marcos Carpa. Eu lhe conheço. Nós só conseguimos ver humilhação. Nós só conseguimos ver perda. Nós só conseguimos nos entristecer. Mas entenda, nós precisamos também enxergar o lado profético. Nós precisamos também enxergar o ambiente espiritual. Pois Paulo já adverte que um homem carnal, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Mas aquele que está na dispensação espiritual, ele consegue compreender as coisas do Espírito, que a nós é revelada. Se nós observarmos um texto, no Antigo Testamento, a saber, primeiro livro de Crônicas, o capítulo 20, versículo 2, vai narrar a vitória de Davi sobre os filhos de Amon. Davi tirou da cabeça do rei a coroa e colocou sobre si. Um rei, irmão Fabiano, descoroado era a maior desonra. A maior vergonha para um rei era ser descoroado. Então essa história, no livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 2, a vitória de Davi, e a história nos diz que as coroas eram feitas sobre medida. Então era bem provável que essa coroa ou ficou pequena ou ficou grande. Mas a ênfase aqui era que quando Davi volta a Jerusalém, o povo de longe está vendo uma coroa na cabeça de Davi, não é a dele. E o povo está dizendo, Davi venceu os filhos de Amon. Porque a vitória era reconhecida pela descoroação. Quando Davi chega em Jerusalém com a coroa do oponente, com a coroa do inimigo, com a coroa do adversário, o povo entende, ele venceu, ele foi vitorioso. Trazido para um ambiente profético e espiritual, nós iremos entender que no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 18, vai nos dizer que depois do pecado, os espinhos começaram a ser produzidos, nascer da terra. Os espinhos representam o pecado e sempre representou. O espinho era a coroa do pecado. Por isso que Paulo vai dizer, eu tenho espinho na carne, algo que me atormenta. O pecado entrou no homem, por consequência os espinhos saíram da terra. Mas quando Jesus entrou na terra, os espinhos, o pecado saiu dos homens. Porque Deus é especialista em fazer isso. Deus é especialista em mudar a história. Até aquele momento, os espinhos que representam a coroa do pecado, é o sinal que o pecado havia derrotado o homem. Mas quando os soldados tomaram a atitude de coroar Jesus com espinhos, eles não estavam entendendo. Naquele momento, no ambiente espiritual, naquela cena de zombaria, os céus estavam dizendo, Jesus prevaleceu
perante o pecado. Jesus está dizendo: até hoje ninguém era capaz de vencer o pecado, mas agora nasceu um que vai descoroar o pecado. Ele colocou a coroa e diz o seguinte: eu venci o pecado, eu venci o mundo, eu prevaleci. Aquele que reinava até hoje era o pecado, mas agora quem reina é Jesus de Nazaré. Ele reinou sobre o pecado, ele reinou sobre a condenação, porque ele é o Rei dos reis e príncipe da nossa paz. A coroa de Jesus representa: ele venceu, ele levou o pecado, ele venceu o inimigo. Nós não tínhamos condições de vencer, ele venceu. E aí entra uma aplicação pessoal. E eu entendo que o motivo que te traz hoje aqui ao culto, eu estou até com um pouco de torcicolo, mas eu vim por quê? Porque ele venceu o pecado. Se a tua família está de pé, se tu está de pé, se nós temos a expectativa da eternidade, é porque veio um capaz de vencer o pecado. E por este motivo vai haver cura em teu corpo físico. Por esse motivo a tua família será alcançada, a tua parentela será salva, porque Cristo já venceu o pecado e em Cristo não há mais condenação. Você glorifica a Deus. Ele colocou na cabeça, falou: eu venci o pecado e agora eu vou triunfante ao Calvário. No versículo 17 a Bíblia diz que não colocaram a cruz em Jesus, não persuadiram ele a carregar. O versículo 7 nos revela: ele próprio carregou a sua cruz. Se é para salvar, não precisa me influenciar, eu mesmo vou, pois o propósito de Cristo é a salvação. Era para você estar triste, era para você estar abatido, era para você estar depressivo, enclausurado em um quarto escuro, mas por consequência do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você pode levantar-se, sacudir a poeira e dizer: a ansiedade não vai me matar, a depressão não vai me pegar, porque ele foi triunfante ao Calvário e nos entregou a vitória. Glória a Deus. Tem pessoas que pensam em morrer, estão de cabeça baixa, estão no nível extremo de ansiedade, mas a boa palavra para ti é: fica de pé, te levanta, porque Cristo Jesus te sustenta e diz: eis que eu te sustento com a mão direita, não temas, pois eu sou contigo. Às vezes as coisas não estão acontecendo como nós pensamos. Talvez você diz: eu vou ao culto para receber uma palavra de ânimo, você sai daqui animado. E quando você volta para casa, a situação piorou. Você vem para o culto enfermo e não recebe a cura. Você está passando por uma situação tão complicada e você vem aqui para receber um bálsamo e você sai com esta boa palavra e chega em casa, a situação duplicou. Pensando nisso, eu me lembro do salmista, que estava desolado, que estava desamparado. O Salmo de número 43, versículo 5. No versículo 5, este homem agora que não pode adorar no templo, irmão Lemuel, diz o seguinte: porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, ainda irei louvar na face do meu Deus. O salmista conclui dizendo esta frase: que eu estou passando por uma situação indesejada, mas eu ainda irei adorar o meu Deus.
Talvez o ainda de Deus não aconteceu, mas não te preocupa, a hora de Deus vai chegar em tua vida. Talvez você está passando por uma situação irreversível, mas entenda, o ainda de Deus vai chegar em tua vida. Faça das tuas palavras a palavra de Abacuque, quando diz: pode não haver ovelhas, vacas no curral, o fruto da vide minda, mas eu ainda louvarei o Deus da minha salvação. A coroa de espinho nos mostra que o pecado não tem mais poder sobre você, que a enfermidade do pecado não tem mais poder sobre a sua vida, porque Cristo já venceu, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo, conforme João escrevendo a sua primeira carta. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E a terceira lição, eu peço que a igreja se ponha de pé em nome de Jesus. A terceira lição é: através do sacrifício expiatório, através do sacrifício substitutivo, porque nós não cremos na cruz, a cruz não salva. Nós cremos aquele que foi crucificado e ressuscitou. Há pessoas que colocam no peito uma cruz, fazendo desta cruz um amuleto, mas a cruz não salva. O que salva é a presença de Jesus ressurreto, mas foi através do sacrifício vicário, através do sacrifício substitutivo de Cristo, que hoje eu tenho a esperança, hoje nós encontramos nele a expectativa de nos encontrar com ele na eternidade, conforme João vai nos dizer. Olha, irmãos, na sua primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 2, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele quem Jesus se manifestar, seremos semelhante a ele, e como ele é, o veremos. Emendando com esta verdade, Paulo vai dizer que as tribulações que nós passamos aqui não é para se comparar com o peso de glória que há de se revelar no porvir. Paulo vai dizer que vai ser em um abrir e fechar de olhos, que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que permanecermos vivos seremos arrebatados, iremos nos encontrar nos ares com Cristo Jesus de Nazaré. Eu me lembro de uma canção, e o ministério irá entoar, mas Deus não me deu esta bênção de cantar, mas eu vou citar para você. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me libertou. E quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz, o sangue de Jesus me libertou. Jesus, o plano perfeito, aleluia, o mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, o nome sobre todos, veio para salvar, ele me salvou.